Fala pessoal, e retornamos agora para falar sobre tipos de provas. Walker, isso cai em concurso público, isso é importante para quem quer se especializar aí na parte de criminalística e medicina legal? Com certeza é. Você tem que saber quais são as provas, o que é uma prova na verdade, né? Quais são ali as etapas, como que funciona, se elas podem ser desentranhadas do processo, ilícitas ou não, e os tipos de provas aí que cai bastante em concursos públicos, beleza? Então já mostrando a tela aí para vocês e sem mais delongas, vamos já usar mais critérios aqui do método, né, IMLC com casos práticos e imersão e aguarda aí para vocês verem, tá bom? Sobre os tipos de provas, poxa, o que é, né? Tem até algumas imagens aqui em cima sobre essas provas, essa pessoa aqui com testemunho, deixa eu até voltar aqui para vocês. Essa pessoa aqui com testemunho e tal, uma prova aqui usando luminol, prova testemunhal aqui, ou documental com documento. Como que funciona? Primeiro a gente tem que entender o que é a prova. Essa prova é um conjunto de meios idôneos, por isso que não pode ser ilícita, né? Que visa a afirmação da existência ou não, porque uma prova pode justamente mostrar a existência ou não de um fato, tá? Pode comprovar a não existência de um fato também, destinada a contribuir com a convicção do juiz. Para você nunca esquecer que a prova também pode contribuir a um caso, como não existir um fato, foi um exemplo lá do caso do Neymar. Se vocês não se lembram, o caso do Neymar, ele foi acusado lá de estupro na época, e aí conseguiu, com as provas levantadas, concluir que não seria um estupro. Então isso provou um não fato. E o fato, Walker, como que é? Uma prova, por exemplo, de DNA de uma pessoa que cometeu um estupro, por exemplo, ou uma prova de uma impressão digital no local ali onde houve um homicídio. Então são exemplos aí de provas. Mas lembre-se, não são somente provas materiais, existem outros tipos de provas que é o que a gente vai abordar aqui, tá? E é todo elemento trazido à presença do juiz na expectativa de convencê-lo novamente ou não do fato. Então é importante analisar isso e a gente vai falar daqui a pouco, inclusive, sobre se o juiz ele tem obrigação de aceitar aquela prova ali ou não, tá? Bom, e quando a gente fala sobre essas provas, a gente divide isso aí em três partes, né? Uma delas é o que a gente chama de ato de provar. É aquela fase ali probatória, tá? Em que vai se verificar a veracidade, a verdade do fato alegado pela parte no processo. Então a gente chama isso de fase probatória, que é o ato de provar. A segunda parte, ou segunda etapa, a gente chama de meio. O que é isso, o meio? A gente até falou sobre isso. É um instrumento para demonstrar a verdade de algo, como, por exemplo, um DNA, uma testemunha. Então, é um meio, é um instrumento ali. Pode ser um DNA, pode ser uma testemunha, pode ser uma impressão. São provas, são meios ali para se provar algo. E o resultado da ação de provar. Aí sim a gente já está falando sobre a extração da análise desse instrumento de prova. Então, o DNA se ligou a João. Então tem um exame que liga ali ao caso, né? Ao caso, e nesse caso aí sim seria o resultado da ação da prova, tá? Oferecida, o qual demonstra a verdade sobre um fato ali alegado, tá? Então essas seriam as três etapas que a gente fala aí. Cai no concurso não, mas é só, não normalmente, mas é só para você conseguir entender melhor sobre isso. Bom, Walker, e tem bizu? Tem bizu aqui para vocês, tem coisas que podem facilitar a vida de vocês aqui, tá? Quais são os tipos de provas, tá? A gente divide aí em prova documental, em prova testemunhal e prova material. Como que eu não vou esquecer mais destas provas, professor? Lembra do tema. Como assim? Lembra do tema da sua prova, do tema da prova. O que eu vou lembrar do tema da prova, que no caso seria discursiva, o do de documental, o T de testemunhal e o ma de material. Nunca mais você vai esquecer isso aí. Vou até colocar um exemplo aqui, ó, olha só.
Tenho aqui nosso exemplo de prova material, prova documental e prova, mostrando o professor Walker aqui, que seria nossa prova testemunhal. Mas é algo bem descontraído, só para vocês lembrarem o que é essa prova testemunhal. Todo lugar tem um vizinho. Eu vou falar sobre casos práticos aqui para vocês, mas todo lugar tem um vizinho desse jeito aqui que quer ser testemunha e contar o caso. Então aguarda aí, olha só. Tá com 9 anos que eu me mudei, eu morava no bairro São Lucas, e ele, para fazer o mal, comigo e a outra vizinha que acharam morta só de raiva que ele fez, aí ele, o pedreiro pediu que ele botasse o terreno. Cara, esse áudio, esse meme é muito engraçado. Ele já tem um bom tempo. Eu vou até arrastar aqui só para vocês ouvirem de novo. Isso é uma prova testemunhal. É uma pessoa que conta algo sobre algo que ela conhece, que ela viu ali. E isso é uma prova testemunhal. Vai lá. Tá com 9 anos que eu me mudei, eu morava no bairro São Lucas, e ele, para fazer o mal, comigo e a outra vizinha que acharam morta só de raiva que ele fez, aí ele, o pedreiro pediu que ele botasse o terreno. Véi, acharam morta só de raiva que ele fez, pra você ter noção aí da loucura, tá? Então não esqueça mais, bizu pra vocês do tema. Mas e aí, Walker, o que são as provas testemunhais? São aquelas representadas pelos depoimentos dos indivíduos, das testemunhas, que se tem um conhecimento sobre o fato. Então, uma pessoa que viu um furto ali, um homicídio, ela é uma prova testemunhal. Ela vai falar assim, ó, por exemplo, no meu último caso, a testemunha disse o seguinte, que viu 2 rapazes em uma moto preta. Eles estavam de capacete preto, chegaram no local e deram 5 tiros e saíram na direção sul, por exemplo. Isso é uma prova testemunhal de algo que ela viu, que ela conhece sobre o fato ali. E isso é uma prova testemunhal. E, inclusive, para complementar isso, se vocês nunca mais esquecerem sobre a prova testemunhal, eu vou colocar um vídeo para vocês aqui lá do seriado Brooklyn Nine-Nine. Então, se depois vocês quiserem assistir, fica lá no seriado Brooklyn Nine-Nine. E vai ter uma parte envolvendo aqui aos amantes, as pessoas que conhecem do Backstreet Boys. Mas prestem atenção, tem legenda, só para vocês entenderem o que é uma prova testemunhal. Do you recognize any of these men? I was hiding in the bathroom stall, so I didn't see his face, but I heard him. He was singing along to the music at the bar. Do you remember what he was singing? I think it was that song, I Want It That Way. Backstreet Boys, I'm familiar. Okay. Number 1, could you please sing the opening to I Want It That Way? Really? Okay. You are my fire. Number 2, keep it going. The one desire. Number 3, Believe when I say. number 4, I want it that way. tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Now number 5, I never wanna hear you say I want it that way. oh, chills, literal chills. It was number 5. Number 5 killed my brother. Oh my God, I forgot about that. Caraca, ele já tinha, inclusive, até esquecido do que ele estava fazendo ali, né? Dessa parte da prova testemunhal. E ela era uma testemunha ali desse caso. Isso é uma prova testemunhal. É muito garantido, não é uma das provas mais aceitas, assim, porque às vezes as pessoas mentem, né? Às vezes as pessoas inventam, mas é uma prova sim, e pode ser aceita e ser utilizada ali, sem dúvida alguma, no processo. É utilizada e aceita. Mas em muitos casos, quando a gente vê que tem uma prova material ali, ela, não que ela seja a rainha das provas, porque não existe no Brasil, né? Mas ela tem uma relevância normalmente maior para o juiz, porque ele vai ter uma garantia normalmente maior ali, tá? O que seriam as provas documentais? Existe sim. São os papéis públicos
ou particulares. Ah, como assim, Walker? Um contrato, por exemplo, um documento particular, um documento público, por exemplo, em algum local, né? Seja ele uma licitação, né? Ele está lá no artigo 408 do Código de Processo Penal, que lá, inclusive, ele estabelece sobre essa parte particular que a assinatura de documentos particulares, né, de documento particular, consiste em prova documental. Ela ali para quem o assinou, para o signatário. Ele ainda continua que, em outras palavras, resulta na presunção legal de veracidade nesse documento, tá? Então ele assinou, tem a presunção de veracidade. Um contrato, por exemplo, que a pessoa assinou ali de compra e venda, né? Uma assinatura, por exemplo, em algum cartório relacionado a algum título, a alguma certidão, certidão de nascimento, certidão de casamento. Isso tudo relativo ao quê? Prova material. Essa presunção, mas olha só, é ainda assim circunstancial. Então ela pode ser pleiteada aí em juízo, por exemplo, futuramente, tá bom? Walker, e aí? Então temos, não esqueça do tema, que é a prova documental, a prova do documental, prova testemunhal e material. São as provas materiais. Essa é o que a gente mais vai ver aqui no curso, que é o que eu vou falar pra caramba, que é a nossa área, inclusive, tem. Então nós temos aí os que a gente chama de provas materiais, alguns periciais ou objetivas, né? E elas são aquelas que são relacionadas ao quê? São relacionadas aos vestígios produzidos ou decorrentes de uma conduta tida como infração penal. Então, a parte das provas materiais, lembra aí, prova material tem relação com os vestígios. Temos aqui o corpo de delito, os exames, os instrumentos ali do crime. Então, todas essas questões relacionadas aos vestígios, a gente está falando sobre as provas materiais. Inclusive, eu vou contar um caso aqui para vocês nunca mais esquecerem sobre provas materiais. Um caso que aconteceu importantíssimo sobre DNA, que a gente conseguiu resolver o caso. Olha que loucura. Era por cerca de 2 horas da tarde, era numa sexta-feira, e nós fomos acionados para atender um caso de um homicídio. Deslocamos de uma cidade para outra na viatura ali. Por quê? Porque às vezes você não atende só uma cidade, atende mais cidades ali. Deslocamos de uma cidade A para a cidade B para fazer o atendimento desse caso. Chegando lá, era um barracão, aquele calor dos infernos que estava no dia. Saímos às 2, chegamos 2 e pouco lá no local. Aquele calorão, um local bem pobre, assim, com muita escassez, né? Com 2 cômodos apenas, né? Então era um barracão ali com 2 cômodos apenas. Aqui tinha inclusive uma porta de entrada. E o que aconteceu é que aqui dentro desse local foi encontrada uma vítima. E tinha bastante sangue naquele local. E eu tinha uma mesa aqui do lado da vítima. Tinha bastante sangue naquele local, né? E ele tinha uma lesão em região occipital, que é aqui atrás. E inclusive criou o sinal de guaxinim, que você consegue ver na medicina legal, que é um hematoma à distância, né? Que é aquele olho inchado, né? Parecido de guaxinim mesmo. Então houve a lesão occipital e que na verdade formou um sinal de guaxinim. Beleza, Walker. E o que aconteceu? Ele levou uma paulada em região occipital, um instrumento contundente. Onde está a parte aqui das provas materiais? Bom, foi encontrado ali no local, né? Depois foi encontrado um pedaço de pau utilizado. Mas antes disso ainda não tinha encontrado esse pedaço de pau. Mas olha que interessante. No local do fato, falando em provas materiais, tinha aí as manchas de sangue, tinha as lesões na cabeça dele, mas foi encontrada essa bituca de cigarro. Olha que coisa mais interessante. Foi encontrada uma bituca de cigarro e até então eu não sabia se a vítima fumava ou não. Então, para mim, é um vestígio, é algo interessante a ser analisado. Porque se o autor do fato, esteve naquele local e talvez esteve com a pessoa e fumou ali, eu posso encontrar o DNA dessa pessoa. E foi o que eu fiz. Eu peguei essa bituca de cigarro, mandei para o laboratório de DNA. Dias depois, encontrou esse suspeito. Que o que ele falou? Que ele não esteve no local, que ele não conhecia a vítima. Poxa, então vamos confrontar aí com as provas materiais. Coletou material da vítima, do autor, que ele cedeu ali,
para confrontar com essa bituca de cigarro. Adivinha o que deu? Deu o que a gente chama de match. Esse match é quando a amostra questionada, que eu já falei para vocês, que era a bituca de cigarro, coincide com a amostra doada pelo autor. Então a amostra é referência e ela coincidiu. Então quem fumou esse cigarro foi o autor. Feito isso, saiu o resultado e olha que legal, depois disso ele acabou confessando o caso, porque a gente já tinha as informações que ele realmente esteve naquele local e o cigarro inclusive tinha sinais de recentidade ali, né? Tinha acabado de ser utilizado por pouco tempo. Olha que loucura, isso são provas materiais importantíssimas. Poxa, difícil derrubar uma prova dessa aí com o juiz. Então fica bem mais complicado. Então não esqueçam desse caso para vocês aí de prova material. Inclusive utilizando o quê? O nosso IMLC aqui, que é uma imersão mesmo com casos práticos para vocês. Beleza, Walker, dando continuidade, algumas coisas importantes aqui para vocês. É o artigo 155 do Código de Processo Penal. O artigo 155 do Código de Processo Penal, que fala justamente sobre isso. Walker, o juiz ele tem que aceitar suas provas, porque são provas materiais, elas são mais fortes que as outras, ela é a rainha das provas. Não, no Brasil não. Por quê? O artigo 155 fala o seguinte, que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. Não fala que prova material, não fala que prova testemunhal, não fala que prova documental, ele fala prova, então pode ser qualquer prova aqui, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos coletivos da investigação, apenas naqueles elementos investigativos, aquelas informações, não, ressalvadas as provas cautelares não receptíveis e antecipadas, que são outras histórias aí, mas o que eu quero passar e mostrar para vocês é que a prova material é importante, importantíssimo, mas cair na sua prova falando que tem a prova material, todas as outras são descartadas porque ela é rainha das provas, marca como errado, que isso aí tá mentindo para vocês, beleza? Importante também a gente falar sobre o artigo 156 do Código de Processo Penal, que ele fala sobre a alegação dessa prova. De quem que é a alegação da prova? Que eu falei lá atrás, agora há pouco, quando eu estava mostrando sobre o do tema, estava lá embaixo na apresentação. A alegação da prova incumbirá a quem fizer. Se eu falar assim, João, você me roubou, então tem que provar que ele me roubou. Ou então, você matou o João. Então você tem que provar que ele matou o João ali. Então você prova. Então, você me ameaçou. Então eu tenho que provar, eu tô falando que você me ameaçou. Então eu tenho que provar que você, João ou Maria, me ameaçou. Então o ônus da prova é de quem fizer, tá? Mas também tem facultado ao juiz de ofício o quê? Ordenar mesmo antes de iniciar a ação penal. Por quê? Por questão de urgência, por questão de não se perder a prova, mesmo antes de iniciar o processo ali judicial, a ação penal, a produção antecipada de provas. Então pode acontecer? Pode. Consideradas urgentes ou relevantes. Antes mesmo de iniciar ali, por exemplo, a ação penal, e tem uma prova que se não fizer agora, ou que seja testemunhal, que o cara pode sumir, que seja uma prova material, documental, porque pode colocar fogo ali na repartição pública, ela pode ser feita como produção antecipada de provas, tá? Consideradas aí urgentes ou relevantes, observando a necessidade, adequação, proporcionalidade da medida. Também não vai poder antecipar qualquer coisa aí não. Além disso, o que ele fala? Determinar no curso de instrução ou antes de proferir a sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas. Inclusive, pode pedir aqui perícias complementares, né? Pode pedir aí, por exemplo, a reprodução simulada dos fatos. Então, isso aqui é o quê? Para dirimir dúvidas, tá? Porque o juiz não vai querer emitir uma sentença ali com dúvidas sobre o caso, não faz nenhum sentido. Então ele pode pedir ali outras diligências, inclusive uma reprodução simulada, por exemplo, tá? Walker, tem mais algo importante? Tem.
Apesar de ser careca, aí não sou eu, tá? De óculos, não sou eu, pode ficar tranquilo. Esse aqui, no caso, é um exemplo do Demóstenes Torres. Por quê? Existe o artigo 157 do Código de Processo Penal que fala que são inadmissíveis e devem ser desentranhadas do processo, retiradas, anuladas ali do processo as provas ilícitas, tá? As provas ilícitas, ou seja, foram produzidas ali de forma ilícita aquela prova, por exemplo, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Violou alguma norma constitucional, ela é ilícita. Então fez algo ali, por exemplo, grampeou alguém sem autorização, é ilícito. Então, essas provas devem ser desentranhadas do processo. Até coloquei o exemplo aqui do caso de Demóstenes Torres. Para quem não conhece esse caso, eu já peço que pesquise, conheça mais sobre esses casos, né? E o que aconteceu foi que o Carlinhos Cachoeira estava sendo investigado aqui pelo Ministério Público do Estado de Goiás. Só que em uma dessas conversas, eles captaram ali ligações do Demóstenes Torres, que na época era senador, e do Carlinhos Cachoeira. O que eles deveriam ter feito já de imediato? Acionar o STF, porque precisava de autorização quando é para captação, né, nesse caso de senador, né? Precisava ali de quê? De autorização do STF. E assim não o fizeram. Então lá quando foram... porque teve alguns casos relacionados à corrupção aqui, tá? Quando foram continuar esse processo, tiveram que tirar essa prova relacionada ao Demóstenes. Não ao Carlinhos Cachoeira, mas em relação ao Demóstenes teve que tirar. E ele acabou sendo aí, digamos, inocentado meio que do processo, tá? Além disso, são também inadmissíveis, grave isso aqui, ó, são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Então, as ilícitas e as derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade, tá? Quando não tiver nexo causal, uma prova que foi ali conseguida com uma ilícita, então não teve nexo causal entre elas, então beleza, tá? Entre umas e outras, ou quando derivadas puderem ser obtidas por outra fonte. Como é? Então, se puder ser obtida de outra fonte, sem ser aquela que foi averiguada ali, então beleza, talvez por outra manchete, por causa de outra investigação, outra coisa que não é aquela derivada da ilícita, por uma outra fonte, então pode continuar. Mas lembrem-se, tá? Ilícitas e derivadas das ilícitas também são inadmissíveis aí. Vamos praticar? Vamos lá. O que a gente tem aqui na primeira questão? Questão de Sebrasp, perito criminal lá da Paraíba, que falava o seguinte: acerca da prova no processo penal, assinale a alternativa correta. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas consideradas ilícitas. No entanto, a legislação não proíbe a produção de provas derivadas das ilícitas. O que a gente acabou de ver? Que são inadmissíveis e devem ser desentranhadas do processo as provas ilícitas e as derivadas das ilícitas. Então, nesse caso aqui, incorreta, tá? B. Poderá o juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes ou relevantes. Olha só que legal. É justamente a letra da lei aqui, Código de Processo Penal. Ele pode fazer isso? Pode, está na lei, inclusive. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, podendo supri-la a confissão do acusado. Poxa, galera, olha só. Artigo 158, Código de Processo Penal. Eu falei que vocês têm que ter esse artigo de cor sorteado. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. É não podendo. Logo, isso aqui está errado também. D. Em regra, a perícia deverá ser realizada por 2 peritos oficiais. Claro que não. A gente já viu lá em relação aos peritos, perícias e peritos que não, nesse caso não são 2 peritos oficiais. Lá, o que diz o artigo 159 é que é 1 perito oficial. 1 apenas. São 2 nos casos de perícia ad hoc, né? Peritos ad hoc ali, que são 2 pessoas idôneas, tá? E
errado também a D, né? E em regra, o laudo pericial será elaborado no prazo de 30 dias. Poxa, galera, 30 dias não, né? Lá no artigo 160, deixa eu até colocar aqui. Lá no artigo 160, colocar aqui embaixo que é mais fácil para vocês. Ele fala o quê? Ele fala em 10 dias, tá? O artigo 160 fala em 10 dias e além disso, o que eu tenho? Ele pode ser prorrogado a pedido do perito, a requisição do perito. E não tem prazo. Eu posso pedir uma prorrogação de mais 1 ano, de mais 30 dias, de mais 6 meses. Posso, não tem prazo. Mas o prazo lá, a regra, são 10 dias. Então essa aqui também está errada, tá bom? Considerada errada. Resposta correta, letra B, que bate com o que vimos aqui até o momento, tá bom? 2. São tipos de prova, exceto. Falou em prova, qual que é o tema do tema da prova? Vou lembrar do tema da prova. Como se fosse uma discursiva. Do tema da prova. Para eu nunca mais esquecer. Do tema da prova. Pode ser aí dissertação, né? Pode ser uma redação, brincadeiras à parte, mas do de documental, T de testemunhal e MA de material. Então, testemunhal, beleza, é uma prova. Operacional, não entra no nosso do tema aqui, né? Documental, beleza, é uma prova. Material, uma prova. Como aqui pede o exceto, qual que é o exceto? Resposta B, gabarito B aqui, beleza? Para vocês não errarem mais. 3 já coloquei igual a essa aqui, ó. 3. O juiz formará convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, prevalecendo, devendo ao seu critério técnico e científico, sempre já é duvidoso, né? A prova material em detrimento a outros tipos de prova. O que ele está dizendo aqui, ó? Que o juiz tem a livre convicção ali, né, de apreciação da prova, mas, entretanto, todavia, prevalece o quê? Por causa do critério técnico e científico, sempre a prova material em detrimento das outras provas. Não. Lá a gente viu, inclusive, no Código de Processo Penal, voltar aqui para vocês, ó, pra vocês não esquecerem jamais. Grave isso aqui, ó. O juiz, artigo 155, ó. O juiz formará sua convicção pela apreciação da prova produzida em contraditório. Prova, não fala prova material. A prova, então não tem prevalência ali, não é a rainha das provas ali, o caso da prova material. Então não confunda isso aí. Nesse caso aqui então tá o quê? Errado. Então nesse caso a gente marca como errado. Prova, nesse caso material, não tem não sai na frente das outras provas. Ela pode ser mais aceita? Pode, mas vir falar que ela sempre, a prova material, em detrimento da outra, vai prevalecer? Não, tá errado, tá? 4. É fato que as provas ilícitas devem ser desentranhadas do processo, beleza? Entretanto, quando se tratar de provas derivadas das ilícitas, uma vez que não foram por completo ilícitas, são admissíveis no processo. Poxa vida, a gente acabou de falar sobre isso, que não, na verdade, as derivadas das ilícitas também devem ser desentranhadas, salvo exceção. Quais são as exceções lá? Quando conseguir, por exemplo, por meio de outras fontes, conseguir aquela mesma prova. Ou qual que é o outro exemplo de salvo ali, que é a exceção, é quando você não tem um nexo de causalidade entre aquela prova ilícita e aquela nova prova que foi derivada. Então, nesse caso, sim, mas não é o caso aqui, tá? Nesse caso aqui, errada também. Por quê? Porque as provas derivadas das ilícitas também devem ser desentranhadas em regras aí do processo, tá bom? Bom, no mais é isso, a cena de crime realmente fala, lembrem-se sempre disso, mas poucos conseguem ouvir. Ouça as cenas e as disciplinas que a gente está passando aqui e alcance seus objetivos. Sempre lembrando aí que a gente vai utilizar o método IMLC para vocês, sempre com imersão relacionada, te mostrando métodos de ensino aqui, falando da legislação de uma forma descomplicada e sempre com muitos casos reais e práticos para vocês nunca mais esquecerem o assunto, beleza? Até a próxima aula e vamos que vamos!